tema de que é o território e a arquitetura. Todos nós entendemos que hoje os municípios vivem mais que em competição, mas numa relação completamente diferente do que era há uns anos atrás, para que consigam potenciar aquilo que melhor têm a usar e oferecer para conseguir criar atratividade no seu território. Sem dúvida, e esta foi um pouco a visão do Dr. Guilherme Pinto, há uns anos esta parte entendeu que a cultura e a arquitetura podem marcar de forma definitiva a maneira como Matosinhos se relaciona com o país e com o mundo. Naturalmente eu não vou falar apenas e só de uma marca chamada Casa da Arquitetura, que irá abrir portas este ano nos novos edifícios da Real Vinícola, mas é essa marca naturalmente uma marca bastante importante, porque é tão só um espelho da forma em que o Matosinhos e a Câmara Municipal se pode relacionar com a sociedade e relacionar com o país. Ou seja, foi a Câmara de Matosinhos, percebendo, Dr. Guilherme Pinto, esta oportunidade que o facto de Matosinhos ser a cidade natal do Cisa Vieira, de criar uma instituição que faltava ao país, que relacionar com a arquitetura que é tão forte na nossa região, e assim, de alguma maneira, conseguir unir os seus parceiros territoriais, para conseguir transformar ou criar uma marca que conseguisse deixar ao país. E foi o que aconteceu. Os desafios dessa marca são muitos, mas é bastante importante pensar que a arquitetura extravasa a própria instituição. Existem outras instituições no Conselho e na região com a qual nós nos podemos relacionar e com a qual nós podemos potenciar. Eu lembro, por exemplo, que o Estado português não está presente em nenhuma instituição de promoção da arquitetura em Portugal. É importante pensar que existe essa relação nas artes plásticas, e basta olhar para Serralves como um exemplo, existe na música, na Casa da Música, existe nos vários teatros nacionais e nas outras áreas da cultura. Na arquitetura ainda não existe. Portanto, qual é o desafio, como é que a Câmara pode potenciar aquilo que já está criado e, do ponto de vista da cidade e da arquitetura, como é que ela pode potenciar, do ponto de vista da atratividade internacional, o município de Matosinhos e o território que circula. Muito obrigado. Muito obrigado. Vão duas perguntas de dois arquitetos que conhecem bem Matosinhos, entre outros que aqui estão também, e que nos colocam no desafio de pensar um pouco esta nova realidade de Matosinhos e que é incontornável para quem estiver à frente dos destinos desta autarquia. Sem dúvida que se eu tivesse estado nesta posição de candidata à Câmara há uns anos atrás, essa não seria uma realidade que nós todos identificaríamos. Eu poderei repeti-lo várias vezes, mas não posso deixar de o fazer, que essa é uma marca do sonho do Guilherme aqui para o município, que ele, conhecendo muito bem a terra, por estar aqui tantos anos, nasceu aqui e trabalhou aqui, sempre também com responsabilidades na Câmara, olhou para o edifício da Real Vinícola, associou à marca que Matosinhos tem internacional. Nós, quando saímos de Portugal e nos encontramos com outras pessoas, não dizemos que somos de Matosinhos, dizemos que somos do Porto. Ele também criou com outros a frente atlântica e tentou encontrar aquilo que seria a marca distintiva de Matosinhos quando se posiciona internacionalmente. Por um lado, indiscutível, a gastronomia, mas que é mais para o consumo dos portugueses e, sobretudo, uma marca que pudesse promover Matosinhos no estrangeiro. Ele olhou para o território e identificou a arquitetura que já tinha muita obra construída, este edifício, do arquiteto Alcino Sortinho e a Câmara, as obras do arquiteto Cisa, as obras de Souto Moura. Nós temos obras de 2 prémios Pulitzer aqui no Conselho e, portanto, o Guilherme entendeu fechar, ou melhor, dar um passo lá para frente nesta realidade ao entregar, considerar que a Real Vinícola, que também já tinha tido muitos projetos, designadamente para ser o Centro de Ciências, Tecnologias e do Mar, e que depois deixou de ser porque, entretanto, o terminal de passageiros passou a dar essa resposta e vai ter esse centro, pelo menos a parte de investigação ligada à Universidade do Porto, no terminal de passageiros, e, portanto, estando resolvida a situação do Centro de Investigação das Ciências do Mar, que Matosinhos precisava de ter, quer no polo da APDL,
na parte leste, quer com o terminal de passageiros. Olhando para aquilo que o território tem para oferecer e que se distingue, naturalmente olhamos se a arquitetura era a nossa marca. Já era com as obras que tínhamos no território e naturalmente que agora a Casa da Arquitetura e aqui a Casa do Design, também outra obra que começou por ser, eu quando vim para a Câmara, já o Fernando também já veio na mesma altura, era uma garagem onde se guardavam os carros do Presidente e dos vereadores, entretanto foram-se fazendo lá algumas exposições e agora é uma casa de design que também recebe visitas de todo o país e que é também o mar, assim como na Brito Capelo, outro espaço de design que potencia o trabalho que é realizado pela única escola de design que temos na região, que é a ESAD, que fica também em Matosinhos, e portanto isso foi uma forma visionária de olhar para a realidade de Matosinhos e projetá-la. Eu não vejo, neste aspecto, eu julgo que nós não temos que inventar muito, não é preciso, quando chega cá um novo responsável, começar tudo de novo e criar novas marcas. O grande desafio é ser capaz de continuar o trabalho que estava a ser feito. Matosinhos, Mar, Movimento e Cultura, Matosinhos, Arquitetura e Design, Matosinhos, a Terra precisa. A estratégia é continuar, saber fazer convosco, questão também como tu fazes na Casa da Arquitetura, o arquiteto Carlos Guimarães, o arquiteto António Carlos, que conhecem também Matosinhos. Uma das formas que Matosinhos utilizou sempre para se valorizar foi saber utilizar os seus recursos. E os recursos não são só o mar, são também o seu capital humano. E nós temos muita gente qualificada, muitas das pessoas mais capazes nas mais variadas áreas de saber em Portugal são de Matosinhos. E uma das coisas que ele também soube fazer, o Guilherme, foi juntar essas pessoas todas que não estava a trabalhar no Museu dos Costas, o arquiteto Carlos Guimarães estava mais centrado nas questões da faculdade e pô-los todos a pensar à volta de uma mesa, ajudem-me a pensar Matosinhos. Nós ainda não estamos a pensar a ouvir Matosinhos. E portanto é também destes contributos que nós vamos ser capazes de continuar a desenvolver também na área da arquitetura, mas a estratégia, respondendo claramente, é dar continuidade. Não vale a pena inventar o que estava muito bem feito, estava mesmo muitíssimo bem feito e a estratégia é dar continuidade ao trabalho. Relativamente às questões que colocaste. Quanto ao arquiteto António Carlos, eu acompanho que devemos sonhar há 50 anos, mesmo que achemos que nessa altura já vamos estar um bocadinho débeis para aplicar os nossos sonhos. Mas, sem dúvida, as questões do turismo e a questão do polo, faltou acrescentar aí agora o metro também. Nós temos por ar, por mar, por terra, todos os meios chegam a Matosinhos. Eu digo muitas vezes na brincadeira às pessoas que não conhecem Matosinhos, que sabem que é aqui lá do Porto, e se vocês aterrarem e forem ao Porto de Matosinhos, de avião, aterram em Matosinhos, pelo menos uma parte da pista. Se forem visitar uma grande exposição, vão visitar o Salão de Exposições, a Feira de Exposições no Porto, que é Matosinhos. Se forem num cruzeiro ou de qualquer via marítima, vão chegar a um Porto, que é Matosinhos. Portanto, verdadeiramente, as coisas mais importantes da Frente Atlântica estão aqui. E, portanto, nós temos mesmo que desenvolver isso do ponto de vista turístico. Olhar, Brito Capelo é apenas uma parte do grande todo que temos, mas eu sei que estando aqui, em Matosinhos cidade, que o Brito Capelo é sempre uma marca na memória das pessoas e que não podemos deixar de considerar um programa para o futuro. Bem, sei que há Matosinhos Sul e há Matosinhos Norte, e há Brito Capelo, a própria rua Brito Capelo está dividida em Brito Capelo Sul e Brito Capelo Norte. E há uma diferença que é marcada também pela estação de metro, que fez confluir ali os novos negócios, habitação mais qualificada, mas julgo que através de programas de reabilitação urbana, por muitos projetos que nós façamos, António Carlos e quem eu, nunca será atrativo ir para a rua do Brito Capelo se ela não for bonita. E a parte nova, a parte sul de Matosinhos, da rua Brito Capelo, é bonita, tem projetos de bons arquitetos, tem edifícios bonitos, tem projetos âncora que atraem ali as pessoas e isso depois tem gerado novos estabelecimentos comerciais e maior procura. Enquanto a Brito Capelo se mantiver com aquele aspecto abandonado, degradado, não adianta pôr lá o elétrico, não adianta fazer uma intervenção pontual. Nós temos que olhar para aquele projeto como algo integrado, em que o transporte é importante, mas julgo que é fundamental criar um programa de reabilitação daquela zona que conte com fundos da autarquia, com fundos da Frente Atlântica, metropolitanos e com fundos nacionais que convirjam ali com o investimento privado e possam fazer reabilitar aquela zona, tanto mais que já no final deste mandato vão ficar intervencionadas quer a rua Heróis de França, quer a rua Serpa Pinto, que também na ligação de fase de cruzamentos com o Brito Capelo contribuirão para a valorização daquele espaço
E, sem dúvida, que é desta forma integrada que nós podemos potenciar também aquela zona tão característica e tão ligada às raízes da nossa comunidade. Boa noite. Chamo-me Manuel Turista e sou o responsável pelo Núcleo de Amigos Pescadores Matosinhos, e mais conhecido por Nopes Mate. Eu gostaria de fazer uma pergunta à doutora Sephora Leite, Presidente da Câmara, se está no programa o Museu do Mar. Porque a Nopes Mate, neste momento, tem o Museológico do Mar com 100 metros quadrados. E quando se questiona às pessoas que onde fora o Museu do Mar, e o Museu do Mar é a Nopes Mate. A Nopes Mate não tem Museu do Mar, mas tem o Museológico do Mar. Isto para nós e para os matosinhenses é muito importante saber se realmente existe um programa para que seja realizado o tão desejado Museu do Mar, que tanta falta nos faz. E falando em turismo, penso que o Museu do Mar serve precisamente no turismo de Matosinhos, que quando se descarrega-se, costumo dizer, descarrega-se um barco de pessoas turistas e vão encaminhados para o Porto. Se calhar o Museu do Mar, e se for um museu digno de ser visto, penso que há material suficiente e entre muitas pessoas, existentes Matosinhos, construtores, miniaturas, de capelas, de peças do mar, há tantas peças do mar para colocar no museu. Eu gostaria de saber que, e não só eu, como todos que calhar, os presentes, gostariam de saber se exatamente há um programa para o Museu do Mar. Muito obrigado. Carlos Guimarães, sou arquiteto e sou munícipe de Matosinhos apenas há 14 anos atrás, desde há 14 anos. E refiro isto porque, por experiência destes anos, posso dizer convictamente que Matosinhos é uma boa terra para viver. E esta minha convicção é uma convicção que eu poderia traduzir com algumas relações. As relações das mudanças que se têm operacionalizado no concelho, a mudança da população residente no concelho de Matosinhos, que ao contrário do que acontece em muitos outros, cresceu e foi uma clara atração de novos residentes, de pessoas que vivem neste concelho, e sobretudo com o facto de, para além de equipamentos importantes, a começar pelo próprio edifício da Câmara Municipal, como todos sabem, ajudou a catapultar Matosinhos para o conhecimento, para um reconhecimento do país como terra a ter em conta, para além do Porto de Mar, para além da refinaria. Mas ao longo destes anos, Matosinhos criou uma responsabilidade e uma esperança. Foi criar um território, que é uma cidade alargada, que é interclassista e que soube e tem sabido integrar setores sociais e atividades económicas diversas num todo harmónico. E se Matosinhos tem sabido realizar e concretizar estas mudanças, através desse seu exemplo até hoje, criou também uma imensa responsabilidade. A responsabilidade de manter viva e de continuar a concretizar aquilo que há uns anos atrás era uma promessa de futuro, que foi transformar e modernizar o concelho e o seu território nas diversas valências que a todos nós, como cidadãos, interessa que exista e que se mantenha. A minha consciência e o meu interesse como munícipe, apesar de recente, do concelho, leva-me a crer que a candidatura que a doutora Luísa Salgueiro protagoniza em clara continuidade com políticas centrais que marcaram os últimos anos da vida urbana do concelho, tem simultaneamente este imenso desafio, mas também terá certamente uma vontade disponível para ouvir outros, para continuar este trabalho e continuar a concretizar uma coisa que pode ser aparentemente fácil, mas será certamente muito trabalhosa, que é concretizar essa promessa de futuro formulada há uns anos atrás. Desejo-lhe imensas felicidades, a si e àqueles que mais diretamente vão trabalhar consigo, e continuar a ouvir, enfim, as várias vozes que podem dar um contributo claro para renovar essa esperança e esse desafio para o futuro. Muito obrigado.